Olá pessoal, tudo bem? Nesse canal aqui eu vou falar um pouco da minha experiência com Deus e como tudo começou, de uma forma inusitada e de uma forma bem diferente do normal. A minha intimidade com Deus começou em uma escada. E como assim numa escada? Isso mesmo, gente, numa escada. Quando eu completei 7 anos de idade, minha mãe se casou e nós mudamos de bairro. Nós fomos morar numa casa que tinha uma escada muito, mas muito alta. E a casa era bem abaixo do nível da rua. E na escada dava para ver o céu todo, porque não tinha nenhum apartamento atrás da minha casa. A outra casa também era abaixo do nível da rua, que ficava atrás, né? E dava para ver o céu assim de uma forma muito ampla, né? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a criar o costume de sentar naquela escada e olhar aquele céu lindo. Toda tardezinha, quando anoitecia, eu via aquele céu todo estrelado e achava aquilo muito bonito. Como eu era uma criança muito introvertida, não tinha muitos amigos, minha mãe trabalhava o dia todo e o meu pai de criação era muito reservado, não era de muita conversa, então eu ficava na escada, ali, olhando para o céu, e eu comecei a conversar com o céu como se fosse meu amigo. E todos os dias eu tinha esse costume. Eu ia lá, conversava, às vezes o meu dia não tinha sido bom. E aí eu falava, olha, hoje eu tô triste, eu tô magoada, sabe, céu? Eu criei realmente uma amizade muito grande com o céu e eu conversava. Não dava pra ouvir de lá debaixo da minha casa nem da rua, porque a minha casa era longe, como eu falei pra vocês, né? Eu ficava bem ali, um pouco acima do meio da escada, e também quem tava na rua não via, porque tinha um muro atrás, com uma porta. Então eu me sentia bem à vontade ali para conversar com o céu. Gente, um certo dia aconteceu uma situação muito ruim, de algo que eu queria muito e não aconteceu. E eu fui para a escada chorar, mas eu chorei como nunca, porque isso que eu queria era uma coisa muito importante para mim e eu não tinha conseguido. E eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu falei, eu não acredito que isso nunca vai acontecer na minha vida. Foi então que eu decidi conversar com Deus. Até então eu conversava com o céu, não é? Na minha cabeça eu só estava conversando sozinha. Mas aí eu já tinha ouvido falar que eu cresci num lar cristão. Já tinha ouvido falar que Deus é poderoso, que abriu a vermelha. Minha mãe me contava essas histórias. Mas pra mim, Deus ainda não tinha se manifestado. E então eu peguei e comecei a falar pra Deus. Eu falei, Deus, eu tô muito triste, porque isso que eu queria não aconteceu. Gente, era uma coisa assim que pra mim era tudo. Era um retiro, né? Que eu queria muito participar e meus pais não deixaram. Né? Na época eu era muito nova, não podia ir. Enfim, e eu achei que aquilo ali era o fim do mundo, gente. Aquilo ali pra mim era o fim. E aí eu comecei a chorar e falar, Deus, se você existe, me dá um sinal. Olha, uma criança, gente, de 9 anos de idade. E aí eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, se realmente um dia eu vou, né? Porque na minha cabeça nunca mais eu ia ir para um retiro. E aí eu falei, Deus, me dá um sinal. E aí eu tava sentada, né, na escada próxima à porta. E eu senti vontade de olhar para trás. E antes de contar para vocês o que eu vi, eu queria falar um pouco sobre estrelas. Para mim, como eu olhava muito o céu estrelado, as estrelas para mim tinham um significado muito importante. Eu imaginava que as estrelas eram igual aos meus sonhos. Estava longe, distante, e eu não podia pegar nem tocar. Estava bem longe de mim, quase impossível. Mas quem é que está acima das estrelas, não é Deus? Então, eu achava que de alguma forma era possível tocar as estrelas, porque era possível realizar meu sonho, porque tinha alguém que estava acima das estrelas, que era muito mais poderoso e que podia fazer com que eu conseguisse tocar as estrelas que eram meus sonhos, né? E aí então eu falei pra Deus, falei, Deus, eu sei que você é real, eu ouço meus pais falar, me dá um sinal. E aí, na mesma hora, como eu falei pra você, eu senti vontade de olhar pra trás. Eu olhei pra trás da porta, igual essa porta que tá aqui atrás de mim. Gente, quando eu olhei pra trás, assim, questão de segundos, sabe? Assim, no abrir e fechar de olho, eu vi o reflexo de uma estrela muito grande atrás de mim. Mas foi uma coisa, assim, muito rápida. Tipo um reflexo, assim. E aí eu me assustei, na mesma hora eu olhei pra frente. Quando eu olhei pra frente,
lá embaixo, no telhado da minha casa. Olha que a minha casa, como eu falei pra vocês, era muito longe de onde eu tava, né? Que a escada era alta, era mais ou menos uns 6 metros, gente, de verdade. Da minha casa até a porta que dava pra rua, era muito alto. E eu olhei aquele mesmo reflexo no formato de uma estrela que eu vi lá atrás. Eu vi no telhado da minha casa, mas foi muito rápido. E eu me assustei. Aí eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Deus, Deus está aqui, Ele está me ouvindo. Aí a partir dali eu comecei a perceber que eu não estava falando sozinha, eu estava falando com Deus, né? Eu falava do céu e tal, mas era Deus que estava me ouvindo. E a partir desse dia começou a minha intimidade com Deus, naquela mesma escada. E ali, gente, aconteceram várias coisas. E eu vou estar contando aqui pra vocês como que foi, como que tudo aconteceu, né? As experiências que eu tive e que eu tenho com Deus, o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Gente, hoje eu tenho 32 anos. Na época eu tinha 9 anos de idade. E se não fosse aquilo, aquela escada, né, aquela minha sinceridade, porque eu sempre fui sincera ali na escada, eu contava tudo da minha vida. Eu falava que chega, eu chorava. As minhas mágoas, minhas tristezas. E eu não sabia que eu estava conversando com Deus. Naquele dia que eu vi aquela estrela, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Deus, você vai ser o pai que eu sempre quis ter. Eu perguntei pra ele se ele ia aceitar esse desafio, né, de ser o meu pai. Eu falei pra ele, você vai cuidar de mim como um pai, você vai me guiar. Eu quero que aquela profecia bíblica que diz, e você ouvirá uma voz por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho,